E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal analisando os jogos da seleção brasileira. E hoje, enfim, podemos dizer que a seleção brasileira fez um bom jogo, que a seleção brasileira jogou com aquele DNA de Brasil. Futebol para frente, futebol ofensivo, marcando alto, querendo gol a todo momento e ganhando de goleada 4-1 para cima da seleção do Uruguai. Um jogo muito bom do Brasil, onde tivemos ali várias peças se destacando, principalmente o Fred, que sempre é criticado por muitos brasileiros. Muita gente pede o Gerson como titular da seleção brasileira, mas hoje foi provado que o Fred, em um time organizado, em um time que joga pra frente, em um time que extrai o melhor de cada jogador, como ele pode ser útil, como ele pode ser um jogador extremamente importante para essa seleção brasileira. Também já queria destacar de início a grande partida que fez o Fabinho e o Rafinha. O Rafinha jogou muita bola, foi o melhor em campo, sem sombra de dúvidas, marcou 2 gols. Destaque da vitória de hoje foi o Rafinha, mas o Fabinho também fez um jogo muito bom como primeiro volante. Com certeza colocou ali uma pulga atrás da orelha pro Tite pensar, porra, será que realmente o Fabinho é reserva nessa seleção brasileira? Será? Fica esse questionamento agora, depois desse jogo, depois desse bom jogo da seleção. Sempre vem aqui muito criticar, falando que a seleção apresentava um futebol meio que ultrapassado, mas hoje podemos ver que sim, os jogadores da seleção brasileira são totalmente capazes de fazerem boas atuações. São jogadores técnicos, são jogadores que jogam pra frente, precisam apenas ser estimulados a isso, precisam só de um esquema de jogo que os coloque pra jogar dessa maneira, marcando pressão, marcando em cima com linhas altas. Esse é o estilo de jogo que eu gosto de ver. Então, parabéns hoje pro Tite, que colocou o Brasil jogando como todo brasileiro quer ver, onde a gente pode ter uma esperança do Brasil ir razoavelmente bem em uma Copa do Mundo. Então deixa o like e bora ver como é que foram os lances desse jogo, beleza? Aí, galera, Brasil e Uruguai, jogo em Manaus. Jogo que a seleção brasileira começou com esse chute do Neymar para a defesa do Muslera. E aí, o gol do Ney, né, cara? Gol que surge de um baita lançamento do Fred. Jogada que com certeza foi treinada pela seleção brasileira. Sempre alguém infiltrando pelo meio, fazendo facão para receber esses lançamentos de dois jogadores que lançam muito bem. De Fred, de Fabinho. Hora do Neymar jogando como meia, quando outros entram fazendo esse facão, né, cara? E o Uruguai muito perdido em campo, né, rapaziada? Aí foi um chapéu do Lucas Paquetá. O Uruguai totalmente perdido em campo. É o gol do Rafinha. Um Uruguai totalmente irreconhecível, irmão. Não apresentou nada. Foi uma peça fácil pro Brasil. Claro, o Brasil fez um grande jogo, mas o Uruguai não competiu. Teve dancinha. Emerson Royal também fez um bom jogo, né? Não sofreu tanto. Nossa, que jogada do Paquetá. Toma, Nandes. Paquetá jogou muito bem, cara. Foi muito bem nos duelos individuais hoje o Paquetá. Venceu a maioria com futebol pra frente, futebol ofensivo, como a gente gosta de ver. Foi um chute do Neymar, né? Grande defesa do Muslera. Eu me arrisco a dizer que se não fosse o Muslera, esse jogo tinha sido pra lá de uns 5-0, 6 no mínimo, cara. O Muslera catou muito e mesmo assim o Brasil goleou o Uruguai. O Rafinha ensaboado, né, rapaziada? Eu já tinha falado antes aqui pra vocês. O Rafinha não pode ser reserva nessa seleção brasileira. Não pode. Você não pode pegar e colocar ele como reserva do Everton Ribeiro ou do Gabriel Jesus jogando ali como ponto. O Jesus a gente até entende porque faz um papel ali no Manchester City, mas o Rafinha é mais a cara da seleção brasileira, é mais um jogo ofensivo de drible, jogadas individuais, e se encaixou muito bem com o Neymar. Hoje o Gabriel Jesus também fez um bom jogo como centroavante. Não é a posição dele de origem, não é assim que ele vem jogando no Manchester City, mas fez uma boa função. Hora saindo para jogar na ponta direita, deixando o Neymar aparecer como centroavante. Uma movimentação muito boa do Gabriel Jesus. Não fez o gol, mas jogou bem. Aí o gol impedido do Uruguai, do Cavani.
O Uruguai até tentou jogar um pouco melhor no segundo tempo, adiantou suas linhas, tentou ali impor alguma dificuldade para a seleção brasileira, mas a gente sabia que ia deixar espaço para isso, para contra-ataque. Assim que o Uruguai subisse suas linhas, tentasse fazer um jogo mais franco com a seleção brasileira, já perdendo, tomaria o terceiro gol e foi de Rafinha. Que bela batida, hein? Que finalização. No cantinho ali, o goleiro não tem muito o que fazer não, cara. É, rezar pra bola bater na trave e ir pra fora. Aí a jogada do Gabigol, né? Gabigol entrou. Depois que o Brasil já estava ganhando de 3-0, o Tite falou, vou botar o Gabigol pra dar uma confiança ali pra ele. Vai que ele faz um gol. Foi lá e fez o seu gol, né? Dá uma confiança maior. Colocou também o Antony pra pegar confiança. Foi fazendo suas mexidas, foi observando os jogadores. O Neymar tava querendo dar esse gol pro Gabigol, hein? Ele falou, faz, Gabi, faz esse gol. Mas o Gabigol acabou perdendo naquele lance anterior. Era só dar uma cavadinha, né, pai? Aí, ó. Aquele tinha que ter cavado, né, mano? Não era esse chute rasteiro. Se ele dar uma cavadinha de leve ali, pimba. E o belo gol do Luis Suárez. Suárez sempre bateu bem em faltas, desde os tempos de Liverpool, quando ele era meu grande ídolo lá no futebol inglês. Suárez batia muito bem em faltas e dá pra ver que não perdeu essa essência. Brasil tentando com o Neymar. E ainda vai sair o gol do Gabigol pra fechar a goleada da seleção brasileira. O Neymar tava querendo dar esse gol pro Gabigol e deu. Foi visto ali se estava impedido ou não depois ali no VAR, mas realmente não estava impedido. Foi uma pequena falha ali do Muslera, mas um posicionamento muito bom do Gabigol aparecendo entre os dois zagueiros. Aquela jogada treinada que eu já falei pra vocês. Gol do Brasil, gol do Gabigol pra fechar. Melhor em campo, sem sombra de dúvidas, foi o Rafinha, né, rapaziada? Jogou muito, muito bem. Várias jogadas individuais, todos os duelos ganhos para cima do Vinha. Mesmo depois que entrou o Piquerez, também não conseguiu dar conta do Rafinha. Jogador que tem tudo para se tornar titular absoluto dessa seleção. E quem sabe até dividir um pouco desse protagonismo com o Neymar. Sempre o Neymar era o jogador encarregado de fazer dribles na seleção brasileira, de fazer jogada diferente, de fazer os gols. E agora ele talvez tenha um Rafinha para dividir um pouquinho dessa responsabilidade com ele. Rafinha é um jogador muito jovem do Leeds United, interessa a grandes clubes europeus, entre eles Manchester City, Manchester United e também o Liverpool. Até o próprio Fabinho já falou que o Rafinha vem sendo observado pelo Klopp, vem sendo observado pelo Liverpool. É um cara que tem muito talento e tem tudo para crescer. Ainda mais nessa temporada, vestindo a camisa da seleção brasileira, ele já ganha ali um valor de mercado maior. As pessoas já começam a observar ele de forma diferente. Porra, o cara é titular da seleção brasileira. O cara não é ruim. O cara é titular do Leeds, tá jogando muito bem na Premier League. Então a gente tem que utilizar esses jogadores que jogam de forma ofensiva. Parece que ele achou a sua escalação ideal, pelo menos a princípio. Foi a escalação que apresentou melhor futebol, com o Fred no meio de campo, com o Fabinho no meio de campo, jogando avançados, fazendo uma marcação forte. Quando o Uruguai conseguia quebrar a primeira linha da seleção brasileira, já tinha o Fred e o Fabinho mordendo em cima. Então esse é o Brasil que a gente quer ver jogando. Essa foi a mudança de postura. Vamos jogar pra frente. Nós somos a seleção brasileira, nós somos a seleção mais forte aqui da América, nós somos a seleção mais vencedora. Então o Brasil tem que jogar assim. E o Neymar jogou bem, né? Acabou calando a boca aí de algumas pessoas que estavam criticando ele. O Neymar hoje fez um bom jogo, deu assistência, fez gol. Boa partida também do Neymar. No geral foi isso. Gostei muito da seleção brasileira. Espero que se mantenha dessa maneira. Espero que o Tite não faça a seleção brasileira voltar a apresentar aquele mesmo futebol antigo, né? Jogando para trás, jogando, não marcando pressão. Esse é o Brasil que a gente quer ver. Se vocês curtiram o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou ficando nessa. Um abraço pra frente, com nós e fui.